Estou morando com a minha esposa na cidade de Kyoto, no Japão. Antes de começar esse testemunho, vou fazer uma oração a todos os ouvintes. Senhor meu Deus, prepare essas pessoas para receber a sua unção. Faça eles sentirem o prazer de buscarem a sua presença para que o Senhor derrame a sua unção. Toca neles, Espírito Santo, fazendo eles sentirem o seu poder fluindo em seus corpos. Ficarão elétricos ao sentirem o seu toque. O seu povo precisa sentir a pulsação espiritual e despertar com o choque do seu poder. Abre os seus corações para eles sentirem essa chama que habita neles. A cada dia que eles buscarem a sua face, as luzes de suas vidas ficarão mais fortes em suas vidas. O seu brilho, ó Deus, estará no rosto deles, que transfigurarão a sua imagem santa, refletindo a sua glória. O mundo verá a sua imagem e da deles, fazendo eles resplandecerem em meio às trevas, sendo a luz do mundo. Faça o seu povo brilhar e ser o seu espelho nesse mundo. Senhor Jesus, entrego essas almas em suas mãos. Amém. Viajei para uma missão em Puebla, na cidade do México. Aluguei um hotel para descansar da viagem. Fui comprar alimento para o meu café da manhã. Vi um mendigo na calçada da rua. Passei por ele seguindo em direção à padaria. No outro dia, fui à padaria e encontrei o mendigo. Dei um pão para ele e retornei para casa. No dia seguinte estava comprando pão. Ele se aproximou de mim e disse: "Deixe eu ficar em sua casa." Eu disse: "Não posso, não moro aqui, estou de passagem." E retornei para casa. Na manhã seguinte, ele estava na frente do meu portão e disse: "Deixe eu morar na sua casa, por favor." Eu disse: "Moço, estou fazendo uma missão importante. Não posso cuidar de você. Você não tem ideia do que é uma missão. Não entende nada das coisas espirituais." O mendigo olhou para mim e disse: "Eu arranquei o câncer do seu estômago, e me trata assim." Ao ouvir aquela voz, percebi que era o anjo enviado por Deus. Convidei para ele entrar. Depois daquele dia, todos os mendigos que vejo na rua têm um olhar especial por eles. Ao conversar com o anjo, ele se despediu de mim e foi embora. Eu dobrei os meus joelhos e fui orar. Tive uma visão de um grupo de cristãos orando, pedindo uma bênção para Deus. Os anjos desciam do céu, cada um com pequenas taças de ouro nas mãos. Nessas taças estava escrito bênçãos, e os anjos queriam entregar para cada cristão que havia orado. Suas orações foram respondidas. O grupo de cristãos começaram a murmurar por causa da demora, e aqueles anjos voltavam para o céu levando as bênçãos com eles. O Senhor Jesus me direcionou à igreja onde esses irmãos que vi na visão congregavam. Falei da visão para eles. À noite em casa, estava orando a Deus. Tive uma visão de uma escada espiritual que descia do céu. Cada degrau dessa escada tinha pessoas subindo. 40 ainda não haviam subido os degraus. 30 pessoas estavam nos primeiros degraus. 20 pessoas estavam na metade desses degraus. Eu me vi nessas escadas. Havia passado da metade dos degraus, se aproximando da entrada celestial. 10 pessoas estavam no mesmo degrau que eu estava. O Senhor me disse: "Os degraus é a posição de cada servo meu no mundo espiritual. Cada degrau que eles sobem, os seus valores aumentam. Selos de autoridade são passados em suas mãos. Cada degrau que eles avançam recebem cargos celestiais, e são promovidos no mundo espiritual. Dons e experiências os acompanham. O cargo do homem e a unção terrena não são válidos para mim. O cristão pode ser um bispo de igreja, e o seu cargo no mundo espiritual ser pequeno. E um cristão que não tem cargo na igreja, pode ter um cargo grande no mundo espiritual, e ser temido pelas legiões diabólicas. O mundo espiritual é inverso ao mundo material. Os pequenos e humildes para os homens eu faço grande, e os grandes na terra no mundo espiritual são pequenos. Aqueles que os homens não ungiram para minha obra, eu irei ungir. Tenho mandado muitos pastores ungir os meus. Eles têm negado suas unções pela aparência financeira. Quem levantou o seu ministério, foi eu, um homem. Olha para ti, como eu uso o seu ministério. Se fosse levantado pelos homens, não teria chegado onde chegou. Não quero o seu nome divulgado na mídia satânica para que não seja exaltado por homem. Eu exalto o homem sem precisar de mídia. Revelei a ti as 3 esferas do mundo espiritual. Conheceu o céu, o inferno, os ares e as regiões espirituais onde o governo de Satanás rege a terra. Depois dessas revelações eu glorifiquei a Deus, e no dia seguinte fui convidado para ministrar em uma igreja. Ao aproximar da igreja tive uma visão. Vi uma chuva de seródia descendo sobre o teto daquela igreja. Fiquei maravilhado com aquela paisagem. A voz do Espírito Santo disse: "Por que estás maravilhado? Olhe bem e observe." Fiquei olhando para aquelas pequenas bolinhas de fogo. Não conseguia enxergar nada. Quando forcei a minha visão, percebi algo estranho nelas.
Pequenas chamas vermelhas e chuviscos negros estavam embaixo delas. Elas estavam bem camufladas. Mesmo com o dom da visão fui enganado. A minha visão passou imperceptível. O poder de manipulação de Satanás é terrível. Ele faz o que é falso parecer verdadeiro. Ele se transfigura muito bem em anjo de luz. Em tudo, ele faz as suas cópias se tornarem verdadeiras. Cria imitações como caminhos, doutrinas e igrejas falsas. Até os dons do Espírito Santo ele faz imitações. É o mestre dos disfarces. Essa igreja era cristã. Não se santificavam. Não se arrependiam dos seus pecados. Não amavam mais a Deus a não ser o materialismo. E queriam chuvas de seródias, curas, sinais, Pentecostes e o avivamento. Tudo isso entrava em contradição. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Entrei na igreja. Estava tendo culto de Pentecostes. O Senhor falou duramente com aquele povo através de minha ministração. Voltei para a casa onde me hospedei. Já não tinha dinheiro do aluguel. E a minha missão estava longe de terminar. O Senhor disse: irei preparar outro lugar para ti. Entrega a casa. O lugar em que Deus preparou para eu ficar foi na casa de um missionário. Veja o relato do homem que me acolheu. O meu nome é Murilo. Sou um missionário e moro sozinho. Faço a obra de Deus. A noite passada, tive um sonho com um soldado vindo para o meu país. Esse soldado vinha com a autoridade do céu para combater as legiões que assolam o meu país. Quando esse soldado pisou os seus pés no meu país, as legiões de demônios fugiram. Acordei pela manhã, fiquei pensando se existia um homem de grande capacidade espiritual para combater esses demônios territoriais. Orei a Deus, e pedi para o Senhor me revelar quem era esse homem que veio fazer missão no meu país. Uma imagem apareceu na minha frente de um homem japonês de estatura baixa e simples. Na sua mão direita tinha uma espada de fogo, e na sua mão esquerda carregava um escudo. Ele marchava para esse lugar e estava revestido de autoridade. A espada que carregava se transformou em uma Bíblia, e no escudo estava escrito: guardai a fé. Uma voz falou comigo naquele momento dizendo: esse é o meu servo que enviei, hospeda ele em sua casa. Poucos dias, eu vi um senhor japonês à procura de um lugar para ficar. Eu perguntei o seu nome. Ele disse que se chamava Kenzo e estava em uma missão. Esse homem tinha as mesmas características daquele missionário que vi na visão. Convidei ele para hospedar na minha casa. Ele não queria incomodar, eu insistia. E ele aceitou querendo pagar a sua hospedagem. Eu não aceitei o dinheiro, e deixei ele ficar de graça. Ele ficou no quarto que era do meu irmão que deixou a casa quando foi morar com a sua esposa em outro lugar. Ele entrou no quarto às 10 horas da manhã, e fez uma oração de 12 horas sem parar. O Espírito Santo tomou a boca dele. Quando terminou a oração às 10 horas da noite, eu perguntei se era normal ele passar o dia orando. Ele disse que não, só em casos específicos, e ainda falou que estava fazendo aquilo por causa das legiões que estavam nesse lugar planejando atacar ele. Ele disse que ora normalmente 3 vezes por dia orações de 1 hora. Quando ora 2 vezes por dia, faz oração de 1h30. Quando ora 1 vez por dia, faz uma oração de 3 horas. Quando vai fazer missões, ora de 4 a 5 horas. Quando é um caso específico igual àquele, as horas de orações são ultrapassadas. Todos os dias ele entrava no quarto para orar e fechava a porta antes de sair para fazer missões. Um dia, ele esqueceu de fechar a porta do seu quarto. Entrei dentro do seu quarto para pegar o sapato do meu irmão. Ao entrar, senti uma poderosa unção dentro do seu quarto. Parecia que o céu inteiro havia descido. Minha visão se abriu. Enquanto ele estava de joelhos, o quarto estava infestado de anjos. Suas orações eram tão sinceras que vi uma bola de fogo dentro do coração de Kenzo. O seu coração ardia em chamas, e do seu rosto caíam lágrimas. Um anjo colhia suas lágrimas na taça e subia para o céu. O ambiente daquele quarto ficou celestial. Eu não queria sair do quarto. O que eu posso dizer é que na minha casa sempre senti a presença de Deus, mas naquele dia foi mais forte. Com o pastor hospedado na minha casa, o meu ministério prosperou. Ganhei muitas almas. Recebi vários convites para ministrar em vários lugares. Consegui um emprego que ganhava 3 vezes a mais do que o meu atual emprego. Toda vez que o pastor orava e saía do quarto, algo diferente acontecia. O seu rosto resplandecia igual a um espelho que reflete o sol. Sua face se transfigurava, e luzes saíam do seu corpo. À noite, fui orar a Deus pelo pastor. Tive uma visão que suas orações destruíam grandes fortalezas nos ares e moviam as bênçãos a seu favor. E todo aquele bairro foi movido pelas orações, e vidas eram transformadas.
Me lembrei da passagem de Tiago 5,16 que fala que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Eu vi ele chorando, intercedendo com grande amor. O seu coração parecia de criança. Apesar das dificuldades da sua missão, ele expressava alegria, regozijava na presença de Deus quando orava, uma pessoa separada que não cedia para os desejos da carne. Ele andava no Espírito e vivia a palavra. A sua carne morreu para o mundo. Ele crucificou os seus desejos se sacrificando pela obra, onde ele falou: Murilo, a unção celestial é derramada na vida de quem anda na santidade, e os sinais de Deus acompanham ele. Esse pastor trouxe bênçãos para o meu lar. Quando ele foi embora da minha casa, os demônios ficaram com ódio de mim, pois o pastor Kenzo me revelou segredos espirituais, e os demônios esperaram ele ir embora e atacaram o meu lar. Perseguições de todas as partes e de vários lados vieram sobre mim. Eu, pastor Kenzo, fui convidado pelo missionário Murilo para ir à sua igreja. O Senhor me revelou os irmãos desvalorizando a igreja de um outro pastor por ser rígida, e valorizando a igreja de outro pastor liberal. Isso trazia escândalos para os olhos do Senhor. O Senhor me revelou um jovem humilde que vivia orando e estava todos os dias nos cultos. Na visão, um anjo calçava os seus pés com uma sandália branca. Me aproximei dele e disse: Hoje o Senhor calça os seus pés com o evangelho da paz. Depois desse dia, esse rapaz se afirmou de vez no evangelho. Fui embora da casa do missionário Murilo, e aluguei outra casa. No dia seguinte pela manhã, um cristão bateu em minha porta falando em línguas estranhas, e depois ele interpretou a mensagem em português. Ele me disse: Assim diz o Senhor, vá na cidade de Juarez, e prega a minha palavra. Ao passar a profecia, ele foi embora. Eu pensei no rapaz que foi na minha porta e disse que o Senhor tiraria o meu câncer, e se cumpriu essa profecia. Acreditei no rapaz que me revelou dizendo para eu ir à cidade de Juarez. No dia seguinte arrumei as minhas malas para viajar à cidade. No meio do caminho a voz do Espírito Santo disse: Não vá para essa cidade, tem morte lá. Voltei para casa, e percebi que Satanás tinha armado uma armadilha de morte, e usou aquele rapaz para me enganar. Orei a Deus, e falei para ele se podia ir para a cidade do México ministrar. O Espírito Santo disse: Essa cidade é terra infértil para o Evangelho. Não há colheita de almas naquele lugar. Tem muitas igrejas, e o povo não ouve a palavra. À noite eu fui visitar uma igreja. Recebi a oportunidade para louvar. Quando comecei a entoar uma canção de louvor, metade da igreja começou a rodopiar. Eu poderia ficar alegre com essa manifestação, mas algo me incomodava. O Espírito Santo me mandou descer do púlpito e fazer oração de imposição de mãos em suas cabeças. E quando fiz isso, aquelas pessoas que rodopiavam caíram endemoniadas. Aquelas pessoas que pareciam os mais espirituais estavam endemoniados. Consegui ver os demônios escondidos dentro de cada mente daquelas pessoas. Qualquer ministro que tivesse em meu lugar louvando, teria uma convicção de um fenômeno espiritual da parte de Deus. Eu expulsei aqueles demônios daquele falso Pentecoste, deixando os membros e os pastores assustados. Fui embora pensando sobre a falta de discernimento das igrejas caindo no engano de Satanás. Essa missão em Puebla estava tendo muitas manifestações estranhas, falso mover do espírito em igrejas sem compromisso com a verdade. Aquele rapaz que foi em casa trazer aquela revelação falsa para mim, tudo naquela cidade era falso. Muitas pessoas enganadas pelos espíritos operadores de sinais. Quem não tiver o dom de discernimento naquele lugar seria facilmente enganado. Foi um lugar muito difícil para minha missão. Tive que dobrar a atenção, exigindo um alto nível de vigilância. Fui visitar uma igreja. Quando entrei naquele lugar, em poucos minutos as pessoas caíram no chão e se rastejavam iguais cobras, e outras pulavam. O homem que ministrava dizia: Sejam cheios do Espírito Santo, dê lugar para ele te usar. Tive oportunidade naquela noite e disse: Como vocês podem dar lugar para um espírito, se vocês não sabem se é o Espírito Santo? Vocês têm discernimentos para saber que espíritos são esses? Qual é a prova e a certeza que o Espírito Santo está atuando? Quando tem uma vida de renúncia e intimidade com Deus, quem vive uma vida ligado com o mundo não está dando lugar para o Espírito Santo. O que aconteceu aqui não foi obra do Espírito Santo. O que aconteceu aqui foi fogo estranho e manifestações estranhas. Eu posso provar isso. Todos os que tiveram essa manifestação venham aqui na frente. Irei orar por vocês. Ao pôr as minhas mãos naquelas pessoas, demônios se manifestaram e foram expulsos. Mas o engano de Satanás foi desmascarado. Fiz uma oração de cura. O Espírito Santo fez a obra. Pessoas vomitavam obras de bruxarias. Dos seus estômagos saía um líquido estranho. Uma mulher vomitou um câncer.
Ele saiu na forma de sangue. Várias pessoas foram curadas de vários tipos de doenças. Deus operou naquele lugar. Nunca vi tanta coisa sobrenatural acontecer no final daquele culto. O pastor ficou maravilhado e disse que eu era um homem de Deus, e me pediu para ministrar na manhã seguinte em sua igreja. Eu disse: pastor, eu não posso. Estou em uma missão. Só posso ir aos lugares pela direção do Espírito Santo. O povo daquela igreja me convidou para orar em cima do monte pela manhã. Eu aceitei o convite, e no dia seguinte subimos para orar. Muitos bruxos subiam naquele monte para oferecerem sacrifícios aos seus deuses. Estando naquele local, minha visão se abriu, e vi infestações de demônios. As 15 pessoas da igreja que subiram comigo, vi pequenos buracos nos corpos de algumas pessoas. Os demônios entravam nelas através daquelas fendas. Uns tinham buracos na testa, outros no coração, outros na boca, outros nos ouvidos e outros pelos olhos. Onde tinham essas pequenas aberturas espirituais os demônios entravam. Daquelas 15 pessoas, 12 delas foram possuídas, apenas 3 deles não foram possuídos. Um homem e 2 mulheres. Eu vi a fúria dos demônios. Eles não queriam cristãos naquele lugar. Aquele local pertencia aos bruxos, e foi consagrado por eles. Eu disse para as 12 pessoas: vocês não estão preparados para subir nesse lugar. Não têm ideia das forças que estão desafiando. Orei para os 12. Os demônios se manifestaram e foram expulsos. Descemos do monte e fomos embora para casa. O Espírito Santo disse: faça um jejum de 3 dias para suas libertações. Fiquei sem comer e sem beber nesses dias. Não fui para a igreja nesses dias. Estava muito fraco. Tive uma visão. Eu caminhava em lugar cheio de ovos e ninhos de serpentes. Aquelas serpentes estavam com grande fúria querendo me atacar. Eu caminhava com grande vigilância. Eu sabia que os demônios estavam furiosos por eu estar invadindo seus territórios. Depois desses 3 dias de jejum, fui visitar a igreja dessas pessoas que foram no monte comigo. Algo estava diferente na vida daquelas pessoas que caíram endemoniadas no monte. Eles tinham um brilho diferente. Foram libertos através daquele jejum. O Espírito Santo disse que iria levantar aquelas pessoas espiritualmente. O nosso sacrifício de jejum e oração por uma alma tem resultados. Quando nos oferecemos como um sacrifício vivo no lugar dos cativos, eles são libertos, porque eles desejam a libertação, mas não têm forças. Jesus se sacrificou por nós em 3 dias. Fomos libertos do pecado, e o resultado desse sacrifício foi excelente. No dia seguinte, vi um homem com roupas rasgadas chamado Lorenzo que fazia obras de caridade, ajudava os pobres e distribuía alimentos para os moradores de rua. Ele se apresentou a mim como o evangelista do amor, que segue o verdadeiro caminho de Jesus. Ele disse que tinha uma igreja onde todos ouviam a palavra de Deus. Ouvindo aquelas palavras fiquei muito feliz. Lorenzo se importava com as pessoas necessitadas. Ele me convidou para ir na sua igreja e me passou o endereço. Fui até sua igreja, e um aglomerado de pessoas enchia aquela casa que não tinha aparência de uma igreja. Não havia um púlpito, e sim uma cadeira que ele se assentou na frente. Minutos depois, ele começou a invocar um espírito para entrar no seu corpo. Aquele espírito mudou a sua personalidade, e estava se passando por uma pessoa que já havia falecido, e passava uma mensagem para as famílias que perderam os seus entes queridos. Ao acabar aquela sessão, ele despediu as pessoas. Eu fiquei sozinho com ele. A sua obra de caridade era melhor do que de muitos cristãos que não olham para os necessitados, mas não aprovei o espírito para quem ele trabalhava. Eu disse para Lorenzo abandonar essas práticas demoníacas, e que isso não agradava a Deus. Lorenzo irado disse que os cristãos não ajudavam o próximo. Eles não eram verdadeiros servos de Deus. Passei vários versículos da Bíblia provando que a reencarnação não existia, e que os mortos não voltavam, e que eram os demônios que se passavam por eles. Ele com a sua humildade pegou aqueles versículos e disse que iria rever os seus conceitos. Eu sabia que Lorenzo era inocente. Foi uma vítima de engano de Satanás. Pude ver a sua inocência. Um homem bom que ajudava as pessoas e falava de Jesus, estava sendo um instrumento de Satanás. Satanás se transfigura em anjo de luz, fazendo boas obras para enganar. Estava passando na rua, e vi um cartaz escrito: Grande Avivamento, convidado Pastor Ramiro, na Igreja Regional Jardim dos Santos. Fui fazer uma visita nessa igreja. As pessoas foram chamadas para testemunhar sobre o segundo dia daquela campanha. Eles diziam que conseguiram empregos, outros tiveram os seus salários aumentados, e alguns tiveram aumento de salário. Pessoas que abriram empresas estavam lucrando. Eles diziam que o pastor Ramiro liberou uma palavra profética das bênçãos de Abraão.
O pastor Ramiro foi ministrar, e liberou uma palavra profética de multiplicação financeira para todos aqueles que levassem suas ofertas no altar. Ele pediu uma quantia alta de dinheiro, e liberava a unção do enriquecimento de Abraão. As pessoas levaram as suas ofertas para o altar. Quando ele liberava a profecia, viu o demônio da prosperidade entregando uma benção para cada pessoa. Esse demônio era horrível, e no seu corpo estava cheio de ouro, prata e bronze, e notas de dinheiro. Tudo isso estava colado em seu corpo. Ele entregava bênçãos para aquelas pessoas. Parecia o Papai Noel. O seu corpo era enfeitado de riquezas. Satanás, para ganhar almas, dá presentes materiais, e as pessoas chamavam Ramiro de boca profética, e tudo o que ele falava acontecia em um passo de mágica. Pessoas já me disseram que profecias que não acontecem é do diabo, e as profecias que se cumprem são de Deus. Esse é o maior engano que existe. Nem toda profecia que se realiza é de Deus. O diabo também cumpre as suas promessas. Ele dá as bênçãos para quem ele deseja. Ramiro orava e pessoas eram curadas. Muitas vomitavam enfermidades. Tinha grande autoridade e uma unção terrível. Eu vi sair de sua boca palavras em forma de bolas de fogo com uma cor amarelo escuro que impactavam naquelas pessoas. Eu vi 2 demônios que acompanhavam ele. Um era o demônio da prosperidade, e o outro era o demônio milagreiro. O Espírito Santo me revelou que esse homem era um enganador e comerciante da obra de Deus. O Espírito Santo me entregou uma profecia para eu passar para ele dizendo: diga para esse homem se converter dos seus maus caminhos. Essa é a última chance da sua vida. Se não largar de suas obras pecaminosas, sua alma será entregue a Satanás. O culto terminou. Ele estava saindo da igreja. Me aproximei dele e disse: posso lhe convidar para pregar em minha igreja? Ele respondeu: eu cobro 50 mil, vivo da obra, não posso pregar de graça, tenho família para cuidar, Deus tem me abençoado, tenho uma empresa, um carro novo do ano, apartamento, tudo isso porque eu faço a sua obra. Ainda faço muitos benefícios que os cristãos não fazem. Eu curo, revelo, e as minhas profecias de bênçãos têm se cumprido. Eu mereço ganhar pelos meus serviços. Era para eu ser um milionário por tudo que tenho feito por esse povo. Ramiro me passou seu contato e disse: a minha agenda está cheia esse mês. Marca para o mês que vem. Esse é o meu contato. Eu disse para ele: o seu ego é grande. Se exalta por tudo aquilo que faz. Isso não é a obra do Espírito Santo. E passei a profecia do aviso de Deus. Ele sentiu medo, sabia que estava errado. Ele foi confrontado e desmascarado. Saiu da minha presença com pressa e envergonhado. Não falou nada e foi embora. Satanás operou grandemente naquela igreja. O nível de engano ultrapassou todas as minhas expectativas. Fui para casa, e quando estava orando, recebi a revelação que Deus iria levar a minha esposa. Ao receber essa revelação, dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Eu crucifico o meu querer. Pode levar para o seu paraíso. É sua. Que assim seja. Liguei para o meu filho Robert e para minha esposa, e contei-lhes sobre a revelação. O noticiário ocorreu da morte do pastor Ramiro. Ele morreu de acidente de carro. Pastores lamentavam pela sua morte, e diziam que ele era usado por Deus, e que havia sido uma perda para as igrejas que contavam com o seu ministério. Eu sabia que se ele não deixasse o seu mau caminho seria morto. Aquela era a última chance dada por Deus. Fui para o centro da cidade e encontrei com Lorenzo. Ele estava diferente com a Bíblia na mão, e o seu rosto brilhava. Ele disse que aqueles versículos que eu passei para ele abriram os seus olhos do engano. Ele largou o espiritismo se convertendo, e disse que eu fui o mensageiro de Deus enviado para lhe salvar. Agora estava congregando em uma igreja cristã. Eu fiquei feliz com a sua libertação. Foram mais de um mês orando para Deus abrir os seus olhos. Voltei para casa. O Espírito Santo disse para eu viajar para a Síria, país muçulmano. Fiquei preocupado de ir e nunca mais voltar. O Espírito Santo disse: um mensageiro de Deus vai ser enviado até a sua casa para ser o seu companheiro de viagem. Não se preocupe. Dias depois, um homem apareceu no meu portão. Eu o convidei, e arrumei a minha mala para a viagem. Eu senti uma poderosa unção saindo desse irmão emanando do seu corpo. Pensei: esse irmão vive uma vida santificada. Ele conversava pouco. Pegamos o avião do México e viajamos para a Síria. Chegando naquele lugar, ele conhecia todos os lugares estratégicos, falando quais eram os melhores lugares para pregar o evangelho e os mais perigosos. Passamos na frente de homens armados de metralhadoras. Eles não viram a gente. Eu vi um manto que nos cobria para eles não verem. Esse irmão pregava com simples palavras, e muitos muçulmanos creram e se converteram. Na visão, eu via saindo uma espada da boca desse irmão.
Ele operava sinais e maravilhas, e curava os muçulmanos para eles crerem em Jesus. Eu ajudava ele a ganhar almas falando de Jesus. Percebi que ele tinha mais autoridade do que eu em tudo que fazia. Pessoas eram curadas através da sua sombra. Eu vi na visão somente com a sua presença. Cadeias se abriam. Prisões eram quebradas. Eu disse para ele: qual é o seu nome? Não se apresentou a mim. Eu preciso saber. É o meu parceiro de missões. Eu nunca vi uma pessoa ser tão usada dessa maneira. O seu nível de santidade é puro. Essa unção poderosa que sai de você. Você é um anjo. Eu conheço as presenças angelicais. Vários anjos apareceram para mim com essa mesma unção pura e angelical. O homem respondeu: disseste bem, eu sou um anjo. Bom discernimento. Fui enviado por Deus para lhe ajudar pelo perigo que é essa missão. Essa é a missão mais perigosa. Não existe nenhum homem capacitado que possa lhe acompanhar. Através da minha santidade descobriste que eu sou santo. Ganhamos muitas almas com muita cautela para não sermos presos. O anjo segurou na minha mão, e juntos nos transportamos para o México em questão de segundos. A missão foi rápida e eficaz. Estava em casa com o anjo. Ele estava em forma de homem. Rapidamente criou asas e se tornou na forma de um anjo. Ele disse: tenho algo para revelar da parte de Deus. Vamos ao inferno. Eu deitei no chão. O meu espírito saiu do corpo e fomos para o inferno. Ao entrar no inferno fomos ao vale dos falsos profetas. Eu vi Ramiro ardendo em chamas. Ele disse: pastor, você estava certo. Eu pequei, fiz coisas erradas, cobrei altos valores para pregar o evangelho. Agora sei que não podemos cobrar. Satanás me enganou. Pensei que viveria mais tempo. Agora estou aqui. Você estava certo. Eu não lhe dei ouvidos. Diga para o anjo que está ao seu lado me tirar daqui. O anjo e eu continuamos andando. Vi cristãos no inferno que faziam dissoluções acabando com a união dos irmãos por causa da língua. Ao invés de unir os cristãos, eles faziam desunir todos os membros deixando um contra o outro. A igreja ficou desestabilizada e agora pagavam no inferno. Eu vi crentes no inferno por deixar o espírito da loucura entrar. Eles ouviram várias heresias passando por várias igrejas diferentes, estudando doutrinas diferentes. Eles estavam no inferno pela loucura, se perderam na fé, e saíram do caminho da salvação. Eu vi cristãos no inferno por cometerem furtos. Pegavam dinheiro emprestado e não devolviam. Quem não devolve o que não lhe pertence comete roubo. É um ladrão. Eu vi crentes no inferno por causa da mentira. Eles mentiam na empresa para vender os seus produtos, e para não serem mandados embora. Eles mentiam para os seus chefes. Outros enganavam passando o troco do dinheiro ao menos. Eles se aproveitavam da inocência e confiança das pessoas. Maridos e esposas que faziam algo escondido de seus parceiros conjugais, mentiam para não falar a verdade, temendo brigas e divórcios. Outros mentiam para os seus pastores para não serem disciplinados e perderem o cargo. A mentira ficou tão comum em suas vidas, que passaram a mentir para não terem problemas. Todos esses estavam no inferno. A mentira, mesmo sendo pequena, é pecado. Esse mal condena para o inferno. É melhor falar a verdade e se machucar, ao invés de mentir e continuar na paz. Vi crentes no inferno por causa da lascívia. Homens e mulheres andavam sensuais com roupas apertadas, mostrando a nudez dos seus corpos e andavam seminus. Vi crentes no inferno por causa da malícia. Um evangelista tinha malícia quando conversava com mulheres. Uma moça sentia grande maldade em seu coração, quando um servo de Deus entregava profecias para ela. Em seu pensamento ela dizia: se aproximou de mim porque me deseja. Um rapaz cristão, quando viu seu pastor conversando com as cristãs, ele pensava: o pastor está traindo a sua esposa. Todos eles estavam no inferno por terem suas mentes maliciosas. Vi jovens no inferno por desobedecer aos pais. Vi cristãos no inferno por sentirem paixões infames. Eles usavam objetos sexuais para realizar suas fantasias doentias. Um crente estava no inferno por sentir paixão pela mulher do pastor. Outro crente estava apaixonado por uma irmã de sua igreja. O seu amor não foi correspondido. Ele difamou essa cristã nas redes sociais. Sua reputação de serva de Deus estava destruída na rua e dentro de sua igreja. Esse crente morreu e foi para o inferno. Outro jovem da igreja caiu em fornicação com uma moça, e denegriu a imagem da moça dizendo para todo mundo, fazendo ela se passar por prostituta. A moça não queria mais esse rapaz, e saiu da igreja envergonhada. Esse rapaz morreu e foi para o inferno. Vi crentes no inferno por cometerem torpezas. Eles se comportavam muito mal na sociedade. Um deles mexia com mulheres que passavam na rua. Eram imorais em suas ações. Outros cristãos discutiam com os ímpios. Também vi cristãos que compravam e não pagavam.
Todos esses estavam no inferno. O anjo e eu saímos do inferno. Ele subiu ao céu e eu fiquei na terra. Arrumei as minhas malas e fui para os Estados Unidos participar do casamento do meu filho Robert. Quando cheguei, a minha esposa estava me esperando para o casamento. Ela havia chegado primeiro. A celebração do seu casamento foi dentro da igreja sede onde eu apacentava, que agora está sob o regimento do pastor Derek. Ele mesmo fez o casamento do meu filho. Agora, o meu filho estava casado com uma serva de Deus a quem ele pedia em suas orações. Eles vão morar na antiga casa em que eu e a minha esposa morávamos. Poucos dias depois do casamento do meu filho, os vândalos picharam e apedrejaram várias igrejas da cidade. A sede do meu ministério, que fora construída com bastante luta, foi pichada, e os seus vidros foram quebrados. Eu sabia que o Satanás estava furioso com as uniões das igrejas com a sede do meu ministério. Satanás estava furioso com a missão que eu fiz, e tentou me atingir. 2 meses depois, a minha esposa ficou doente, e morreu com a cabeça no meu colo. Eu vi um anjo descendo e recolhendo seu espírito. Vi a minha esposa com o anjo caminhando por um caminho verde que subia para o céu. O meu filho com alguns irmãos viajaram para Tóquio, para participarem do funeral de minha esposa. Antes de continuar contando o meu testemunho, vou fazer mais uma oração. Espírito Santo, se infiltre em cada alma que estão ouvindo esse testemunho. Alcance os seus corações. Seja como a correnteza da água escoando em cada vida, purificando e limpando. Enche eles com a sua unção para nunca mais serem secos, derramando seu óleo celestial. Entre no profundo do íntimo de cada pessoa e fortaleça os seus espíritos, regando o deserto de suas vidas, criando pastagens, semeando dentro dos seus interiores, batizando com o seu vento, assoprando nessas vidas, trazendo o avivamento. Derrama o seu calor em nossas vidas e não deixe o mundo esfriar, para que continue adorando na comunhão contigo. E onde tem esse calor do Espírito Santo, tem transformação de uma nova vida. Esse calor produz unidade, e nasce no fundo de cada alma, nos dando forças para orarmos. Esse calor do Espírito Santo vai acender a chama viva em cada alma para se alimentarem do seu poder. O seu calor é o combustível que nos leva para o avivamento, unindo a sua igreja no amor em um só corpo. Esse calor está no meio do seu povo. Eu lhe agradeço por cada alma que está me ouvindo. Amém. Eu estava ministrando na igreja. Em uma visão, vi uma taça gigante de ouro no teto. Perguntei ao Senhor, o que significa isso? Ele me respondeu, essa taça gigante contém o meu azeite, que irei derramar o óleo santo sobre o meu povo. Eles creram em sua pregação. Agora irei trabalhar em suas vidas. Quando o Senhor me falou essas palavras, aquela taça gigante começou a derramar em cima de todo aquele povo. Eles recebiam suas porções e eram renovados na mesma hora. Minutos depois, aquela taça sumia. Chuvas desciam na igreja. Dessa vez era de Deus. Línguas repartiam como de fogo dentro da igreja. Aquela chuva não parava de cair. Depois, eu ouvi um vento forte que entrava na igreja e inflamava aquelas chamas que incendiavam a igreja. O fogo estava incontrolável. O povo profetizava e falava em línguas. Veja este depoimento. Eu me chamo Adria. Sou da cidade de Puebla. Antes do pastor Kenzo vir na minha igreja, eu estava orando. E Deus me revelou dizendo, vou mandar o meu anjo para a sua igreja. Eu disse, Senhor, quem é o seu anjo que vai mandar para a minha igreja? O Senhor disse, fique atento e verás. Poucos meses depois, uma voz me dizia, ele chegou, e vai visitar a sua igreja. Um obreiro da minha igreja chegou falando para mim que havia conseguido um contato de um missionário chamado Kenzo. O obreiro disse, Pastor Adria, posso agendar para ele ministrar? Eu disse, não conheço ele, pode ser um falso profeta. Vou orar. Se o Espírito Santo aprovar, pode agendar para ele ministrar. À noite dobrei os meus joelhos e pedi uma revelação acerca desse homem. Com os olhos fechados vi um japonês. Suas vestes estavam tão brancas e tão alvas que parecia que ele não era desse mundo. O seu aspecto era de um anjo sem asas. A sua aparência era de um homem do céu, um enviado de Deus. Ao fazer a oração pedindo um sinal a Deus, ele me revelou que esse missionário era um enviado de Deus. Suas vestes brancas significavam santidade, obreiro separado do mundo, um homem que pertencia ao céu, e estava aqui na terra para cumprir a missão dada por Deus. Ele nasceu nesse mundo para esse propósito, levar o evangelho e sofrer pelas almas. Esse homem estava de passagem na terra. O seu tempo de vida estava ficando curto. No dia que esse homem foi ministrar em minha igreja, o Espírito Santo me disse, o meu anjo chegou. Minutos depois, esse homem entrou pela porta da igreja. Eu vi o seu rosto brilhar, e o seu corpo tinha uma luz que fazia sua roupa resplandecer.
Ele estava cheio de unção e autoridade naquela noite. Na hora de ministrar, convidei ele. Ouça o que ele disse. Eu sou o pastor Kenzo. Fui ministrar na igreja do pastor Adria. Percebi que o povo daquele ministério andava em santidade. O pastor disse que aqueles poucos eram os remanescentes que sobraram. A maioria dos obreiros saíram daquela igreja, e o Senhor me revelou o motivo que fizeram eles mudarem. Tive uma visão. O Senhor me mostrou em uma visão os irmãos saindo da igreja do pastor Adria e indo para igrejas liberais, trocando a verdade pela mentira. O Senhor disse: eles estão trocando o caminho estreito para viverem no caminho largo que leva para o inferno. Muitos estavam deixando o pastor Adria para congregar nessas igrejas. O Senhor me mostrava na visão homossexuais, lésbicas, afeminados e fornicadores. Todos esses eram membros de uma igreja onde o pastor ajuntava e falava somente do amor de Deus. Acolhia todos os povos rejeitados por outras igrejas. Esse pastor não repreendia o pecado. Esse pastor estava enganado, deixando o povo de sua igreja viver no pecado e fazerem tudo o que quisessem. E muitos irmãos estavam saindo de uma igreja séria que falava a verdade, trocando por uma igreja derrotada espiritualmente. Esse pastor dizia que nada era pecado, e que a salvação pela graça dava todo o direito deles viverem como quisessem. E todos os que estavam na igreja do pastor Adria se alimentando de Jesus, agora estavam nas igrejas liberais acreditando nas mentiras do diabo. Um povo santo que odiava o pecado, agora mudaram de igreja para viverem no pecado, e passaram a odiar a santidade. Eles começaram a perseguir a igreja do pastor Adria. Chamavam de igreja religiosa dizendo que o povo vivia de regras obedecendo leis. Eles tentaram corromper o pastor Adria querendo transformá-lo em um mercenário. O pastor não aceitou essa proposta, fazendo com que eles saíssem da igreja para abrirem seus próprios ministérios para ganhar dinheiro. Vi também pessoas saindo da igreja do pastor Adria, para abrirem suas igrejas para ganharem o seu próprio dinheiro. Esses pastores e presbíteros que ajudavam o pastor Adria, não conseguiram conter as suas ambições e abriram suas igrejas, deixando o pastor sozinho. Somente aqueles que obedeciam à doutrina santa ficaram, e são esses que Deus irá usar. Depois dessas visões, relatei à igreja do pastor, e logo vi anjos subindo e descendo naquele lugar. Fiquei maravilhado. Eu falei sobre as visões que estava tendo naquele lugar a respeito do trabalhar dos anjos. O povo glorificou a Deus. Eu orei ao Senhor dizendo: Senhor Jesus, eu lhe peço que abra os olhos desse povo só por essa noite, para que eles vejam os seus anjos. Quando disse isso, a igreja entrou em euforia. Todos ali estavam vendo os anjos. Houve júbilo, alegria e cânticos. O povo caiu de joelhos, e oraram a Deus pelas maravilhas agradecendo a Deus. Eu digo para vocês que me ouvem, se pudessem contemplar essa maravilha que Deus mostrou para a igreja do pastor Adria, estariam perplexos. Não importa se vocês não verem os anjos, somente creiam que eles estão em suas igrejas trabalhando por vocês. Se crerem, sentirão alegria do mesmo jeito, e pelos olhos da fé enxergarão essas maravilhas. Eu passo problemas como qualquer outra pessoa. Quando vem o vazio, desespero, eu dobro os meus joelhos e tudo isso vai embora. E quando as angústias vão embora, eu vivo uma vida de oração, e o Espírito Santo me visita e consola o meu coração. Ele vem todos os dias me consolar quando faço oração. Desde o dia que bebi daquela água cristalina do céu, a minha vida espiritual mudou. Não sinto mais sede de Deus. Sempre estou saciado do seu Espírito que está em mim. Sua paz e sua alegria reinam em meu ser. Sua unção flui pelo meu corpo e pela minha corrente sanguínea brotando de dentro para fora. Eu sou um vaso que transborda de unção. As pessoas gostam de ficar perto de mim, pois sentem a presença de Deus na minha vida. Quando eu oro por uma pessoa, o Espírito Santo que está em mim visita ela. Eu não quero glória por isso, mas eu quero dizer para todos que não é fácil conquistar essa autoridade. Foram 20 anos de oração, santificação e vigilância. Passei por vários processos para chegar onde cheguei. Fui testado por Deus, fui provado. Meu ministério passou pelo fogo e resistiu. Os demônios me atacaram, igrejas me perseguiram e os meus amigos me deixaram. Nunca deixei a minha fé esfriar. Mantive o fogo do Espírito Santo em minha vida. Cuidei dele para não se apagar. E essa chama arde no meu coração quando eu oro. Nunca deixei de orar apesar do silêncio de Deus. Eu sabia que ele estava me ouvindo. Renunciei tudo por Jesus. Sacrifiquei a minha vida para viver em santidade. Procurei agradar a Deus, andando reto e na sua verdade praticando a sã doutrina. O resultado de tudo isso foi o que eu conquistei hoje no mundo espiritual. Poderia ser famoso no mundo por pregar o Evangelho, mas rejeitei toda a glória do homem. Prefiro o reconhecimento de Deus.
Eu sinto a minha alma e o meu espírito transbordar de azeite celestial quando vou ministrar nas igrejas. Pessoas são impactadas e não conseguem se conter. Toda vez que vou ministrar, pessoas são atingidas pelas chamas de fogo do Espírito Santo. Igreja, se vocês sentissem o que eu estou sentindo, nunca sentiriam esse prazer, nem mantendo relações sexuais com os seus cônjuges. O noivo Jesus consegue produzir uma sensação espiritual tão maravilhosa na noiva, que é a igreja. O Senhor me mostrou em uma visão, muitas pessoas desistindo de servir a Jesus por causa das falhas das denominações. Eles desistiam por causa de erros dos irmãos. O Senhor disse: essas pessoas não estavam edificadas em mim, estavam edificados no homem em denominações. Tive outra visão. Vi Satanás inventando inovações no mundo para ser adorado. Vi uma grande armadilha pronta para capturar o maior número de almas para o inferno. O objetivo era o de arrastar a humanidade para a destruição. Satanás e seus demônios jogam sujo. Os demônios estudam os pontos fracos de cada cristão na terra para tirar do caminho da salvação. O Senhor me falou com palavras de preocupação dizendo: diga para o meu povo para não deixar a carne falar mais alto. Diga para beberem da minha água quando sentirem sede. Eu matarei os seus desejos e anseios. Tirarei os seus vazios e encherei do meu espírito. O mundo não pode preencher os seus vazios. Diga para buscar o meu batismo com fogo, para queimar as suas carnes pecaminosas, matando todos os desejos dos prazeres do mundo. O que mancha o interior é o pecado. Isso afasta o Espírito Santo. Quando Jesus me falou essas palavras, ele disse: sinto o que eu sinto. O meu rosto se transfigurou de preocupação, e lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Pude ver o amor e o desejo de Jesus pelas almas. Não é do seu desejo que as almas se percam. Ele deseja salvar a noiva, e alertar o máximo possível para não perder mais almas cristãs. O Senhor me disse: diga para o povo não correr atrás de profetas. Irão encontrar muitos falsos profetas. São poucos os meus profetas. Todos aqueles que buscarem a minha presença farei deles profetas. Não quero meu povo atrás de sinais, mas farei que os meus sinais os sigam para onde forem. Irei transformar suas fontes secas em águas nascentes que correrão dentro de seus vazios, enchendo eles da minha unção, virtude e graça. Suas vidas darão frutos se andarem na minha presença como Enoque andou. E ir todos os dias para a igreja não é o suficiente. É necessário que vivam em oração em seus lares, e deem um bom testemunho de vida na sua empresa onde trabalham, e na rua onde moram. Estava orando, o meu espírito foi em uma reunião de demônios em um lugar secreto. Em uma visão, vi Satanás em uma reunião com os seus demônios. Ele disse: no meio de tantas denominações inventadas pelos homens, ainda existem pessoas que querem compromisso com seu Deus. No meio de 50 membros tem sempre umas 3 pessoas que não se dobram para o pecado. Vamos mexer na cabeça de muitos crentes e colocar que nada é pecado. A graça lhes dá o direito de serem salvos. Vamos espalhar discórdias, divisões, acusações, e fazer as igrejas guerrearem, fazendo eles se sentirem melhores do que os outros. Eles se envolverão em debates fúteis, e esquecerão de suas salvações. Enquanto as almas vão morrendo, eles estarão com suas línguas ocupadas em discussões. Vamos fazer eles olharem para os defeitos e pecados da vida de outras pessoas, e fazermos eles se esquecerem dos seus, e não analisarem as suas vidas. Vamos fazer eles se ocuparem naquilo que vão condenar as suas almas no inferno. Vamos desviar as suas atenções da obra de Deus, e não deixar eles falarem da doutrina. Vamos mudar a direção do Evangelho, evitar que eles preguem a verdade para os perdidos, e usar os nossos pastores para tirarem os cristãos verdadeiros de suas igrejas e trazerem para as suas. Vamos exaltar os nossos pastores, levando eles aos 4 cantos do mundo. Os seus nomes serão conhecidos mundialmente. Igrejas implorarão para eles virem com as nossas autoridades. Vamos colocar medo nos verdadeiros cristãos para eles não pregarem para traficantes, ladrões, assassinos, viciados e prostitutas. Vamos colocar tanto medo neles, que eles se afastarão desses pecadores. E através dessas pequenas coisas realizaremos a nossa obra na vida desses. Temos um grande projeto para instalar neste mundo no século 21. Vamos promover os escândalos usando os cristãos, fazendo as pessoas se afastarem de Deus através dos escândalos. O povo, por causa dessas coisas, não acreditarão mais nos cristãos, nem nos que falam a verdade, e recusarão a verdade. Através dos atos de cada um que escandalizar o Evangelho, o povo não entrará mais nas igrejas, e não acreditarão mais na palavra de Deus. Vamos manchar todas as denominações do mundo usando os líderes ambiciosos. Vamos colocar as denominações em guerra, fazendo eles se esquecerem de nós e os ocupando nisso.
Vamos fazer os pastores brigarem com as almas por causa dos dízimos, colocando em suas cabeças que as suas igrejas vão fechar se não tiver pessoas o suficiente. Vamos usar cristãos para tirar pessoas que estão nas igrejas sérias e trazerem para as suas, colocando o espírito de confusão e fazerem eles acreditarem que a salvação está nas denominações e não no seu Deus. Todas as denominações guerreiam entre elas, falam mal das outras, mas esquece que as suas guerras são contra nós. Esse conflito não vai impedir das almas irem para o inferno. O Senhor me disse: pessoas estão apegadas em nomes de denominações, e não na minha palavra, estão fracas espiritualmente, e se tornaram presas fáceis para o diabo. Satanás joga os seus ardis, e muitos não vencem por não estarem edificados na minha palavra. Eu disse: Senhor, denominações não salvam, mas tem muitas igrejas falsas que não pregam a sua palavra. Muitos são enganados nessas igrejas. O Senhor me disse: eu não quero meu povo nessas igrejas, mas tu não entendeste a visão. Satanás está colocando na mente das pessoas que nomes de denominações salvam, tirando o meu nome de Salvador e implantando a eclesiolatria. Ele tira o meu nome que salva, substituindo-o por nomes de igrejas. Eu é quem salvo. Qualquer igreja que tenha a minha verdade salvará almas. Não é a denominação, é a minha palavra. Denominações que falam a minha verdade auxiliam as pessoas no caminho da verdade, e tem as igrejas que são pedras de tropeço do engano, e levam as pessoas para o caminho do inferno. Aqueles que estudam a minha palavra, terão o discernimento de suas falsas doutrinas, e sairão dessas igrejas corruptas não concordando com as suas mentiras, porque a minha palavra esclarecerá e iluminará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119 e 105. Depois que o Senhor me falou essas coisas, tive uma visão. Vi uma mão negra descendo com um pão, e dentro dele tinha uma porção amarela, e muitos comiam daquele pão e se alegravam. Logo em seguida dessa visão, vi um cardume de peixes que devoravam uma planta no fundo do mar. Minutos depois, esses peixes morriam e boiavam na água. Perguntei ao Senhor o que isso significava. Ele respondeu: o pão que viste é a minha palavra. A porção amarela é a contaminação da minha santa palavra. A mão negra que veste é a mão de Satanás que manchou a minha pura doutrina. A cor amarela da porção significa a morte. Os peixes que vistes em cardumes correndo para devorar a planta, são as almas que vão atrás dos falsos profetas com fome da minha palavra. A morte que vistes dos peixes ao comerem a planta, são suas mortes espirituais. E a planta venenosa significa o falso evangelho que não salva, mas convence as pessoas a se apegarem nas coisas desse mundo, como o material e o dinheiro. Esse evangelho são plantas venenosas que não servem para nada. São sementes malignas do engano de Satanás que foram introduzidas nos corações de muitas pessoas para não dar bons frutos. Esse evangelho é atrativo e sedutor, visa o bem-estar de tudo. Não é o evangelho da cruz e da renúncia que os meus discípulos viveram. Esse evangelho não tem êxito no mundo espiritual. É o evangelho moderno de Satanás que entrou na minha igreja e deixou muitos doentes espiritualmente. Satanás lançou a sua semente maligna nos corações de muitos, fazendo eles entrarem em conflito com a minha palavra. Pessoas com corações aflitos e oprimidos são seus alvos. Satanás lançou a sua rede, e todos que não vigiarem em oração cairão na rede do engano. Ele implantou o joio dentro da minha igreja, que é o evangelho estranho à minha verdade para confundir o povo. Suas variedades de doutrinas têm entrado na igreja junto com o espírito de confusão, controlando as mentes que não têm o Espírito Santo. Somente existe uma verdade que é a minha palavra. O resto são areias movediças que prendem almas, afundam e levam para o inferno. Os meus soldados estão parados, não querem levar a minha palavra, enquanto o exército dos falsos profetas está espalhando suas mentiras e conquistando almas, ganhando espaço nas cidades. Fui orar, e o meu espírito foi até a reunião de Satanás e seus demônios. Eles falavam sobre as crianças. Satanás dizia: as crianças são os futuros do amanhã. Temos que contaminar os seus corações e suas mentes através dos filmes, brinquedos e seriados. Se nós corrompermos as crianças e os adolescentes, futuramente não existirá igreja. Vão ser apenas templos religiosos de pessoas que não vivem o evangelho. Os costumes dos filhos dos crentes que crescem ouvindo a palavra e andam na igreja serão corrompidos. Existirá denominações, mas o povo santo irá se acabar. Os seus pais verão inocência em um desenho infantil, mas eles não saberão que o que está em oculto nos desenhos e filmes é a força espiritual que age por detrás. Tudo isso são sementes plantadas em seus corações. Esta geração está sendo programada através da televisão e das músicas seculares. Satanás viu o meu espírito e disse: não poderá fazer nada para me deter.
O meu espírito voltou para o meu corpo. Jesus me disse: meu servo, tudo de ruim que meu povo vê, contamina os olhos, e se os olhos forem contaminados, todo o corpo será também, e os ouvidos que escutam as músicas do mundo contaminam a mente e o coração. Em outra visão, vi o espírito de lesbianismo, homossexual e transexual possuindo crianças que assistem televisão. Esses demônios entravam em seus corpos a partir dos olhos, ficando dentro de suas mentes. Tive outra visão. Vi Satanás e os seus demônios dentro de um estúdio de gravação. Nessa reunião, eles planejavam contaminar mais louvores com vingança, discórdia, guerra, exaltação e ostentação nas músicas evangélicas. Vi como as letras direcionavam os louvores para os seus efeitos, suas conquistas, soberbas e egos dos homens, esquecendo de louvar para aquele que deu vida por eles. Na reunião, Satanás disse: vamos fazer os cantores evangélicos virarem celebridades, e assim ganharemos suas almas. Eles venderão a palavra de Deus como seus shows, não louvarão por gratidão, e sim pelo dinheiro. Os seus nomes já estão no inferno. O meu espírito voltou para o corpo. Jesus me disse: meu servo, Satanás tem desviado muitos do meu caminho. Eu não vim oferecer fama, reconhecimento e aplausos. Eu disse que eles seriam perseguidos e odiados por causa do meu nome e passariam aflições. Em uma curta passagem que tive na Nigéria, ouvi falar na famosa igreja Sinagoga das Nações do profeta TB Joshua. Eu fiz uma visita nesse templo que fica na cidade de Lagos. Eu não a conheço por não assistir à mídia podre, mas fiquei sabendo de sua fama na Nigéria. Ele é um pastor milionário, não é pobre igual muitos pensam. Ele enriqueceu com o dinheiro das pessoas pobres da Nigéria. Ao entrar naquele gigantesco templo, multidões de pessoas estavam naquele local. Eu senti uma grande carga negativa, uma energia muito pesada para uma igreja séria. Fiquei olhando para esse profeta. Logo a minha visão se abriu. De trás do altar, vi um trono negro e o nome de Lúcifer, e um demônio terrível que realizava muitas curas. Esse homem estava trabalhando com libertação. O que eu vi naquele lugar não foi libertação, foram manifestações demoníacas, e grandes possessões aconteciam nesse lugar. Esse pastor chamava os demônios para morar nos corpos dessas pessoas. Legiões de demônios dos ares entravam pelo teto daquele templo se camuflando dentro dos corpos das pessoas. Os demônios ficavam em silêncio, escondidos ocultamente dentro de cada pessoa sem se manifestarem, passando uma aparência falsa de libertação. Eles se manifestavam e depois fingiam que tinham saído, ficando muito quietos. Quando as reuniões terminavam, as pessoas saíam daquele lugar cheias de demônios. Em uma igreja séria, os demônios não podem se esconder, são obrigados a se manifestarem por causa da presença do Espírito Santo. No meu ministério eles tentavam se ocultar, mas o fogo do Espírito Santo queimava eles. Não podiam resistir às chamas e fogo da destruição. Igrejas que não agradam a Deus não têm a presença do Espírito Santo. Nessas os demônios são resistentes e não se manifestam. Se houver qualquer manifestação de demônios, é somente para enganação dentro da igreja. O Espírito Santo me revelou que esse falso pastor é como um tipo de Messias africano, que tem obra de caridade para ajudar as crianças e pessoas pobres, mas a realidade é uma forma de ganhar almas para Satanás. Muitos me falaram que ele operava milagres em nome de Jesus. Eu disse: mesmo que fale em nome de Jesus, não significa que é o Espírito Santo. Em Mateus 7, 22 a 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Espírito Santo não atende àqueles que não têm a credencial de Jesus. Os demônios operam mesmo falando no nome de Jesus. A minha visão foi além nos 12 reservatórios de água benta que tinham nessa igreja, chamado de águas da purificação de pecados, onde as pessoas entravam com TB Joshua para tomarem banho. O Espírito me revelou que ele é um fornicador. Esse homem seduzia as mulheres da sua igreja se prostituindo com elas para que elas ficassem férteis e curadas do útero. O que eu vi foi o demônio do curandeirismo e falsas libertações. Ele não libertava, aprisionava mais as pessoas nas mãos de Satanás. Ninguém de outros ministérios tinha oportunidades naquele local, a não ser os seus obreiros, todos que têm a autoridade de Jesus. Eu vejo um anel espiritual na sua mão direita. Naquele falso profeta, não havia o anel da autoridade de Deus no seu dedo. Todos os servos de Deus que vivem a verdade, eu vejo o anel da autoridade de Deus em seu dedo. Aqueles que não têm o anel, expulsam demônios e curam.
não vem da parte de Deus. Vi muitas pessoas sem o anel, operando muitas maravilhas. Não havia o fogo do Espírito Santo em suas vidas, mas um demônio do lado delas realizando as curas. O que me surpreendeu é que o dedo de TB Joshua não estava como as mãos de outros falsos profetas que não tinham nenhum anel. Ele foi o primeiro falso profeta que vi com um anel de cor negro na sua mão esquerda. Esse anel era espiritual, igual ao anel de ouro da parte de Deus. Não se vê com os olhos carnais, somente aqueles que Jesus permite. Vi muitas legiões voando no teto daquela sinagoga de Satanás. Eu saí daquele templo por não suportar a enganação. Essa não é a primeira e nem vai ser a última igreja que visitei onde os demônios operam sinais. Já tinha ido a uma igreja de uma bispa que não era liberta da vaidade e expulsava demônios. Eles apenas fingiam que iam embora, para o povo acreditar que aquela mulher tinha autoridade de Deus apesar de não deixar suas vaidades. As suas doutrinas liberais conseguiam credibilidade. Eu alerto a igreja, Jesus não dá autoridade para qualquer um. Ele delegou sua autoridade aos seus discípulos e hoje está nas mãos da verdadeira igreja. Jesus nunca daria autoridade para cristãos enganarem o povo com falsa doutrina. Jesus não pode dar dons para os falsos profetas. Se Jesus fizesse isso, estaria concordando com o engano. Jesus nunca faria aliança com a falsidade. Quando Deus criou o mundo, Ele separou a luz do abismo das trevas, assim como os que estão na escuridão do inferno e não podem passar para a luz do paraíso. Em 2 Coríntios 6, 14 a 15 diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Jesus é a luz, e não pode ter parte com os que servem às trevas. Dias depois de ter visitado essa igreja sinagoga das nações, voltei para o hotel que aluguei na Nigéria. Tive uma visão. Vi uma igreja que estava coberta de uma lona negra. Essa lona estava a 5 metros acima do teto daquela igreja. As pessoas oravam, e as suas orações não subiam até o céu. Paravam na cobertura negra. Minha visão foi mais além. Vi 4 bruxos fazendo um grande ritual satânico para bloquear as orações daquele povo. Perguntei ao Senhor, o porquê aquela igreja estava perdendo a guerra para aqueles feiticeiros. O Senhor me disse, essa igreja está morta em suas iniquidades. Não se arrependem dos seus pecados. Suas orações não têm efeito contra as forças do mal que esses feiticeiros mandam. Ao ver a situação triste dessa igreja, fui fazer uma visita. Quando o pastor Abayomi Etebo me passou a oportunidade, eu subi no púlpito e disse para eles abandonarem os seus pecados, e fazerem um clamor de humilhação diante de Deus. A palavra foi de correção, e o povo chorou se arrependendo, e depois fizeram um grande clamor. A minha visão se abriu, vi um anjo com uma espada de fogo flamejante que descia do céu, e rasgava aquela cobertura espiritual com a espada. Quando aquela cobertura negra foi repartida no meio, as orações que estavam retidas começaram a subir para o céu. Depois dessa visão, o povo terminou o clamor. Uma mulher cristã estava parada. Vi um capacete de ouro descendo do céu e vestia a sua cabeça. Demônios de fora da igreja lançavam bolas negras de fogo na cabeça dessa mulher. Mas aquelas bolas não conseguiam penetrar naquele capacete de ouro. Sua cabeça estava bem revestida, e todas as bolas batiam e caíam no chão. Perguntei ao Senhor, o que isso significa? O Espírito Santo me revelou e disse, ela tem estado confusa a respeito da doutrina verdadeira. Muitas igrejas falsas implantaram um falso evangelho em sua mente. Ela deu ouvidos às mentiras. Os demônios estão atacando a sua mente para colocar confusão e deixar ela louca. Hoje esse espírito de confusão caiu por terra, e está saindo de sua vida. Ela foi revestida com o capacete da salvação e nunca mais será enganada. Ela está com a sua mente protegida. Dardos malignos não penetrará mais em sua cabeça. Através desse clamor que houve nesse lugar, ela se doou e derramou a sua alma na presença de Deus. A oração da igreja foi essencial para a derrota de Satanás e de seus bruxos. Eles fizeram uma aliança de fidelidade abandonando o pecado. Depois daquela visão, a igreja terminou e fui para casa. Ao chegar, descansei e fiz a oração da madrugada. Tive uma visão terrível. Vi um exército de demônios se unindo para me matar e derrubar a minha fé. Eles planejavam fazer eu cair e destruir o meu ministério. Nessa reunião, subiam demônios do inferno, dos mares, da terra e dos ares. Um principado da Nigéria disse, vamos atacar o missionário Kenzo. Vamos destruir o seu ministério. Vamos atacar todas as áreas de sua vida. Ele tem um ponto que vai abalar a sua fé. Temos que derrubar ele.
e fazer ele pecar negando o seu Deus, e depois que ele cair no pecado o mataremos, e levaremos a sua alma para o inferno. Esse pastor tem revelado os nossos segredos pregando a verdade pelo mundo. Temos perdido muitas almas por causa do seu ministério. Estamos com dificuldades de parar ele. Agora ele está fabricando homens como ele, fazendo discípulos e sendo espelho para muitos. Muitos estão sendo levantados na terra por causa do seu ministério. Se um Kenzo é difícil parar, imagine vários Kenzo pelo mundo. Ele vem criando cópias suas. Esse missionário vem dando muito prejuízo de almas para nós. Muitos que ouviram suas pregações já morreram e estão no céu. Temos que parar ele. Não podemos deixar continuar. Cada alma que ouviu esse missionário consertaram as suas vidas. Os que morreram estão com o seu Deus. Isso tem acendido a minha ira. Vamos armar uma estratégia para derrubar o seu ministério. É apenas um homem de carne falho que sente desejos. Ao ver essa visão fiquei preocupado. À noite, mesmo assim fui ministrar em outra igreja. Antes de subir no púlpito, estava sentado de trás do púlpito junto com o pastor Adebayor daquela igreja. O Espírito Santo tomou a sua boca. Veja o seu relato, pastor. O Senhor me revela um exército maligno pronto para atacar você. O Senhor me disse para levantar um clamor hoje à noite pela vida do pastor. Estaremos apresentando o missionário nessa madrugada para Deus lhe dar força para enfrentar essa milícia que se levantou contra a sua vida. Depois de ouvir essa revelação, senti uma força dentro de mim. Preguei naquela noite e fui para casa. O Espírito Santo disse: não temas, estou contigo. Eles se levantarão para cair. Na manhã seguinte, fui comprar alguns alimentos. No centro da cidade, entre a grande multidão, um homem de longa distância olhava direto para mim. Esse homem se aproximou de mim e disse: você é um cristão? Eu respondi: sim, como sabe? Ele disse: vi o seu corpo resplandecer de longe como uma pequena luz que brilha nessa cidade sombria. Eu já falei com homens que se diziam pastores, bispos, apóstolos e missionários. Se eles não me dissessem que eram cristãos, jamais saberia. Seus corpos não brilhavam, suas luzes estavam apagadas. Eu tenho o dom e vejo. Eles não subirão no arrebatamento. Eu tenho trabalhado para impedir que as igrejas da Nigéria sejam salvas. Tenho trabalhado com vários pastores para não deixar essa nação subir. Esse povo vai receber muito bem o príncipe das trevas e a sua marca. Não tenho que reclamar do meu Deus. Fiz um pacto de sangue com Beelzebu, e trabalho para uma grande empresa, a Royal Dutch Shell. Sou o braço direito do meu chefe. Vou continuar subindo de cargo até me tornar o novo chefe. Tenho tudo o que quero. Satanás realizou os meus sonhos. Eu não o vi. Até você comprar uma guerra espiritual. Reconheço o seu valor no mundo espiritual. Também sei que está em guerra contra os demônios. Sou um satanista de alto nível. Sei o que se passa no mundo espiritual. Estou por dentro dos noticiários do mundo espiritual. Um demônio chamado Pazuzu falou de você para mim. É muito famoso no mundo espiritual. Está parecendo uma celebridade. Não são todos os cristãos que têm os seus nomes falados em reuniões demoníacas. Somente aqueles que vivem o Evangelho Santo e passam por todas as tribulações é que têm os seus nomes bem falados. Me diga, Kenzo. Eu respondi ao satanista: você sabe o meu nome sem me conhecer. Só pode ter sido os demônios que falaram para ti. O satanista me respondeu: isso mesmo. Quem me falou de você foram os demônios. As pessoas olham para mim e não acreditam que sou feiticeiro por eu andar elegante. Sou amigo de vários pastores. Não tenho inimigos. Jesus disse que temos que amar o próximo. Não tenho motivos para comprar guerra contigo. Não ganharemos nada com isso. Eu quero fazer uma aliança com todas as igrejas cristãs e religiões. Em breve todos irão se unir em um só amor para receber o anticristo que governará o mundo. Eu vou vencer essa guerra fazendo aliança com as igrejas e contaminar o Evangelho Santo. Jamais vencerei essa guerra falando mal dos cristãos, mas unindo e amando eles, os derrotarei. A minha missão é ajuntar todos os povos de diferentes religiões, povos e raças para a chegada do nosso rei. Uma nova era virá, e todas as religiões irão desaparecer. Somente uma única religião existirá: o anticristianismo. Quando o satanista falou essas palavras, ele desapareceu da minha frente e apareceu 30 metros de distância. Depois sumiu. Eu não sei para onde ele foi. Eu voltei para casa pensando se aquele homem era um homem ou um demônio. Ele tinha desaparecido igual a um espírito. Dobrei os meus joelhos. Orei a Deus pedindo revelações se aquele homem era real. O Senhor me mostrou em uma visão esse homem se transportando para vários lugares e várias cidades. Ele não andava de automóvel por ter essa habilidade. O demônio que possuía ele conseguia fazer o seu corpo se transportar de um lugar para outro em alta velocidade.
O Senhor me revelou que ele era apenas um homem, não é um demônio como eu pensava. O Senhor me disse: por mais que eu condene as obras malignas, eu amo essa alma e o quero salvar. Esse homem fez um pacto com Satanás, e no contrato estava escrito que ele teria essa habilidade de se transportar. Ele está sendo enganado. Satanás lhe prometeu grandes coisas e não irá cumprir o seu trato nesse pacto. Ele é um mentiroso. Por mais fiel que esse satanista seja no pacto, Satanás está tramando de ceifar a sua alma para não cumprir o que prometeu. E o feiticeiro não sabe. Eu trouxe ele até você para levar a palavra, fazendo ele escapar da morte e ganhar a salvação. Satanás ainda não tirou a sua vida por ele ser útil aos seus propósitos. Quando não precisar mais dele, matará, colocando outro para o substituir. Meu servo, eu sou amor, não use jogo fora como Satanás. Sempre conduzo para que chegue mais perto da minha presença. Ao terminar de me passar a revelação, o Senhor me mostrou em uma visão esse satanista fazendo um ritual para matar um cristão com o objetivo de ficar com a sua esposa. Esse satanista jogou um feitiço na esposa desse cristão. Ela não estava revestida das armaduras de Deus. Aquela magia entrou na mente dela. Essa mulher cristã se apaixonou e largou do seu marido. Esse homem tinha fortes desejos por mulheres cristãs. Aquela não era a primeira. Ele fazia o ritual com um crânio feminino. Pegava fios de cabelos das irmãs que cortavam seus cabelos no salão de beleza de sua irmã. Esse satanista já tinha feito mais de 50 mulheres se apaixonarem por ele através do ritual do crânio. Elas ficavam enlouquecidas de amor por ele na base de feitiço. Viu um demônio mexendo dentro da cabeça de cada mulher, enlouquecendo-as pelo feiticeiro. Ele fazia rituais para os empresários ficarem loucos e depositarem dinheiro em sua conta. Os demônios controlavam as mentes dos empresários, fazendo eles depositarem dinheiro em sua conta. O Senhor disse: apesar de suas maldades, quero perdoar ele, e trazer para o meu caminho. Depois dessas visões, alguns dias depois eu reencontrei com esse satanista. Ele disse: pensou bem na nossa aliança. Eu respondi: se arrependa de seus pecados, larga da bruxaria. Você tem pouco tempo de vida. Satanás quer levar a sua alma. O satanista disse: eu ganhei a vida eterna do próprio Satã. Eu tomei o elixir da imortalidade. Bebi uma porção de ervas feito pelo meu mestre que me iniciou na feitiçaria. Porque vou servir ao seu Deus que nunca vai me dar riquezas. Olha para você, um homem pobre, e ainda serve esse Deus. Sabe o que vai acontecer se eu largar Satã? Ele vai tirar tudo o que me deu. E o seu Deus não irá fazer nada para restituir. Eu respondi: Satanás também me ofereceu riquezas. A mídia tentou me fazer famoso. Empresários me ofereceram muito dinheiro para eu largar a minha missão e trabalhar em suas empresas. Igrejas tentaram me fazer conhecido nos 4 cantos do mundo. Tudo isso rejeitei para ser esse homem pobre. Satanás tentou me corromper para me deixar famoso. Fui separado dessas coisas para não me tornar conhecido. Aceitei a me diminuir para que a glória de Deus cresça. A mídia é satânica, e serve para gloriar o homem e não a Deus. Fiz uma aliança com Deus. Ele me disse que me exaltaria, desde que eu não procurasse a mídia e o reconhecimento. Eu prefiro ficar no anonimato, me rebaixar e ser um homem simples. Ao terminar de falar aquelas palavras, o satanista se transportou e sumiu da minha frente. Meses depois, antes de dormir, eu tive uma visão na noite. Vi um demônio em forma de uma sombra entrando dentro da casa dele. Ele empurrou a sua mão negra dentro do peito desse satanista, esmagando seu coração. Ele caiu no chão se retorcendo de dor. E os demônios pegaram a sua alma. Ao amanhecer, fiquei preocupado. Peguei a minha Bíblia e fui para a cidade me encontrar com ele. O Senhor disse: não vai atrás dele. Já fizeste a sua parte. Ele me rejeitou, não deu crédito às suas palavras. Tiveste uma visão ontem à noite que irá se cumprir. A sua morte já foi decretada. 2 semanas depois, vi a notícia de que ele havia morrido. Era muito conhecido naquela cidade. À noite, antes de dormir, tranquei a casa. Quando me deitei, uma mulher apareceu para mim. Aquela linda mulher conseguiu entrar na residência onde eu estava. Ela estava despida, e tentou me seduzir para eu pecar. Ela queria que eu abrisse o meu coração e chamasse ela para deitar comigo. Ela disse: você é resistente. Nenhum cristão conseguiu me resistir. Foram vários que caíram. Eles vieram fazer missões no meu país e voltaram desviados. Eu disse: como você entrou aqui se está tudo fechado? Não adianta me seduzir. Você não é desse mundo. Faz parte do mundo espiritual. Se materializou em uma mulher. A sua presença maligna não me engana. Perdeu Satanás. Eu dei ordem dizendo: não resista pelo poder que há no sangue de Jesus.
A sua máscara vai cair agora, mostra a sua forma verdadeira. Aquela linda mulher não resistiu. Primeiro se transformou em um espírito, depois em um monstro de chifres. Na hora vi o céu se abrir, o meu anjo auxiliar desceu até mim, e o meu anjo da guarda apareceu. E juntos lutamos com aquele monstro fazendo ele fugir. Aquele demônio queria fazer eu cair na prostituição. É pecado ímpio se prostituir. E maior é o pecado quando alguém que conhece a verdade cai no laço da prostituição, e comete adultério com um demônio que se materializou. É abominação terrível diante de Deus. Esse demônio sabia que se ele enviasse uma mulher humana eu não cairia. Ele mesmo veio em forma de uma modelo. Quando Satanás quer destruir um homem de Deus, ele oferece coisas atrativas. Voltei para o México para terminar a missão. Um teólogo me encontrou e fez uma proposta. Pediu para eu pregar em uma programação na televisão. O nome desse pastor era Alejandro. Ele sentia uma grande inveja de mim por Deus me usar naquele lugar. Eu disse para ele: não tenho compromisso com canais de televisão e nem com os empresários de emissoras satânicas. Eu prego contra a televisão. Se eu fazer programação estaria sendo hipócrita. O pastor Alejandro me chamou para um debate. Eu disse: debates acerca do evangelho causam contendas e não agradam a Deus. Ele disse: qual é o seu verdadeiro sucesso para atrair tantas pessoas? Eu respondi: é Jesus. Eu apenas sou um servo dele, e procuro fazer da minha vida uma pregação que falo. As pessoas têm que olhar para mim e ver a transformação que Deus fez. Eu sempre falo para Deus: faça que eu seja a personificação de sua palavra, e que a minha vida venha influenciar os fracos para que sigam o seu caminho. Sabe, pastor Alejandro, eu olho para a palavra e vejo a boca de Deus dizendo: faça isso. Eu faço o que a Bíblia manda. Quem não aceita caminhar conforme as Escrituras está confrontando a Deus. Sou submisso à palavra de Deus e ando em conformidade ao que ela diz. Eu vou ministrar em lugares perigosos onde ninguém vai. É nesses lugares onde os missionários não vão. É ali onde os demônios ganham muitas almas. Eu encontro nesses lugares muita resistência maligna. Os demônios constroem muitas fortalezas e muros espirituais, que têm que ser destruídos através da palavra e a oração. A fé é uma arma imbatível. Quando é colocada em ação, nenhuma barreira fica de pé. O pastor Alejandro disse: missionário, você é tão espiritual que parece ser louco. Eu conheço Jesus apenas na teoria, através da Bíblia e dos estudos que eu faço. Eu queria conhecer Jesus pessoalmente igual ao Senhor. Estou cansado de tanto ler sobre Jesus. Eu queria sentir o poder sobrenatural de Jesus. Quero experimentar tudo isso na prática. Eu respondi: quando Jesus rasgou o véu da separação, não há mais limite para o homem se aproximar de Deus. Do mundo físico até o mundo espiritual, são apenas alguns passos para que penetre no mundo espiritual de Deus. Comece a produzir efeitos desejados sobre a vida dos irmãos. Seja um exemplo de fé. Quando o poder de Deus está em nossas vidas, atraímos elas para Jesus sem precisar obrigar. O pastor Alejandro disse: o meu filho Gabriel nasceu em berço evangélico. É um adolescente muito rebelde. Eu não sei o que fazer para ele mudar. Eu ensino a palavra de Deus. Ele não muda. Eu respondi: pastor Alejandro, o Espírito Santo me revela que existe um demônio que está aprisionando seu filho. Enquanto ele não for liberto desse demônio, vai continuar com o coração endurecido, e os ouvidos tapados para não obedecer a Deus e nem ao Senhor. Diga para o seu filho fazer uma visita na igreja ministerial Poder do Evangelho do pastor Ramon Cortez. Eu vou estar lá. Depois dessa conversa, fui ministrar na igreja do pastor Ramon pela primeira vez. O diácono Horácio da igreja foi quem me enviou o convite. Quando entrei nessa igreja, o Espírito Santo revelou para o pastor Ramon dizendo: recebe o mensageiro, ele tem mistérios celestiais para revelar para a igreja. Muitos segredos espirituais coloquei em suas mãos para distribuir para o povo. O Espírito Santo revelou para mim que iria trabalhar no interior de cada pessoa, e refinaria com o seu fogo por dentro, e eles brilhariam por fora. Seus rostos iriam refletir a sua glória, fazendo grandes obras na igreja do pastor Ramon. Depois de minhas pregações, o Senhor me mostrou na visão uma botija de azeite, um candeeiro, uma azeitona, uma lâmpada acesa e outra apagada, e um pedaço de fio elétrico. Perguntei ao Senhor: o que é isso? Ele me respondeu: a igreja é a luz, e a botija que viste é a unção. A lâmpada é a cada pessoa, e a luz que brilha dentro dela é o Espírito Santo que resplandece dentro de cada um deles. O fio elétrico que dá energia para cada lâmpada acender é a minha unção. O servo que não tiver meu azeite ficará apagado. Eu sou como a energia elétrica que oferece luz para as lâmpadas apagadas. Diga para as lâmpadas que estão apagadas brilharem nas trevas.
É hora delas se acenderem, o fim está próximo. Diga para as lâmpadas que estão se apagando para que tenham azeite o suficiente em suas reservas, para quando o azeite acabar elas tenham mais. O mundo está em trevas, sejam lâmpadas acesas e façam a diferença. Somente essas lâmpadas atrairão o noivo na hora da separação do joio e o trigo. As luzes acesas que vistes é o meu selo em suas vidas, a marca do Espírito Santo. Diga para a igreja se encherem do óleo do meu azeite, que é a minha força dentro deles, e que fará brilharem. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha noiva na terra. Por isso que os demônios não destruíram a terra. O noivo quer a noiva ao seu lado, e vai preparar ela para trazer para perto de si e fazer sua herdeira. Não vai demorar. O noivo vai aparecer para livrar a quem ele ama desse mundo de trevas. Já demonstrei o meu amor na cruz do Calvário, pagando um alto preço, resgatando, lavando, purificando e santificando. Ao ouvir essas palavras, eu ouvi barulho de cavalos trotando. A voz dizia: é a cavalaria do inferno invadindo a terra. Todo o tormento do inferno subiu para a terra. A terra agora será um inferno de sofrimento. O príncipe da escuridão assumiu o governo. Ele disse: vamos reinar. Vai ser um inferno na terra. As pessoas começaram a procurar os cristãos para perseguirem. Os cristãos eram afugentados, fugiam para não morrerem. O mundo e o governo estavam contra nós. A era dos mártires começou. Sacrifícios humanos por amor de Jesus. Eles ofereceriam o seu sangue para a vida eterna. Derramaram os seus sangues por amor a Jesus, assim como Cristo fez na cruz do Calvário. Essa foi a forma de retribuição que eles fizeram para Jesus. Muitos cristãos foram mortos pela perseguição. Os que estavam vivos não estavam suportando mais. Os cristãos gemiam de dores, não estavam aguentando mais e clamavam muito. A trombeta tocou, e os remanescentes desapareceram. Eu vi em uma visão as luzes acesas subindo para o céu e desapareciam. O mundo estava tomado de trevas quando essas luzes desapareceram. Quando essas luzes desapareceram, o mundo ficou mais escuro, totalmente tomado pelas trevas. Vi um buraco negro que se abriu no chão. Sombras negras saíam de dentro. O céu ficou avermelhado. A natureza estava invertida. Parecia que estava contra nós. Uma voz disse: o céu foi desligado da terra. Não há mais conexão com os seres humanos. Tudo foi abandonado. O Espírito Santo foi tirado. A ligação com a terra foi cortada. O que fazia o céu ficar ligado com a terra era a igreja quando ainda estava na terra. Jesus tirou os seus. As pessoas procurarão os cristãos que haviam desaparecido e se desesperarão por não encontrarem. Essas pessoas eram as lâmpadas apagadas que ficaram na terra. Jesus rompeu a ligação com eles. A conexão foi rompida. O mediador Espírito Santo foi tirado. A graça acabou. Não há mais aliança com os rebeldes. A noiva foi tirada. O pacto da salvação acabou. Agora o julgamento do lago de fogo se aproxima. Depois dessas visões e revelações, eu passei para a igreja dizendo: quero dizer para todos os irmãos que são tochas vivas de Deus, mantenham elas acesas para que não se apaguem. Vocês são brasas vivas do altar do Altíssimo, e estão nesse mundo para brilharem. Quando o noivo vier, levará os que estão acesos em sua presença. O Senhor me mostrou na visão muitas tochas se apagando. Vi muitas lâmpadas apagadas na escuridão coberta de trevas por causa do pecado. E onde não há luz acesa, as trevas predominam. O Senhor não levará os que estão apagados, cobertos pelas trevas. Muitos são chamados e poucos escolhidos. A separação deixará o joio e levará o trigo. Apenas as lâmpadas acesas que serão tomadas da terra, pois o seu brilho vai atrair o Mestre ao seu encontro. Essas são as estrelas que brilham na escuridão da noite, e embelezam o céu escuro. Depois dessas revelações passei para o pastor Ramon. Ramon disse: igreja, temos que melhorar a nossa conduta diante de Deus, e nos prepararmos para os grandes acontecimentos que irão vir. Pastor Kenzo, quando o Senhor estava entregando as suas visões para a igreja, eu vi o anjo colocando um cajado em sua mão. Perguntei ao Senhor: o que significa esse cajado? O Espírito Santo disse: estou aumentando a sua autoridade no mundo espiritual. Depois, quando o pastor Ramon me passou essa revelação, fui orar de joelhos na cadeira da igreja. Tive outra visão. Vi uma grande colisão no mundo espiritual. Nos ares, estava tendo grande guerra entre anjos e demônios. Eu olhava para o teto da igreja, e via como os ares do céu tinha 3 anjos batalhando contra uma legião. O Senhor me disse: essa legião queria atacar essa igreja, mas os meus anjos interviram por eles. Não estão preparados para a guerra. Diga para o povo se preparar contra os bombardeios demoníacos que virão contra eles. É preciso ter estrutura espiritual para resistir e aguentar os ataques.
Satanás não queria que essas revelações fossem passadas através de ti para o pastor da igreja. Os demônios estão furiosos com esse ministério por causa das revelações que foram passadas hoje. Diga para a igreja se preparar para as provações que vão vir a partir de agora. Depois que o pastor Ramon encerrou o culto, voltei para minha casa. Quando cheguei em casa, me lembrei que o jovem Gabriel, filho do pastor Alejandro, não foi hoje para o culto. O seu pai foi ao meu portão dizer que o seu filho Gabriel foi visitar outra igreja, ao invés de ir aonde eu ministrei. Alejandro disse que tentou convencer o seu filho, mas ele não quis, pediu desculpas e foi embora. Entrei para o meu quarto e fui orar pelo Gabriel. O Senhor me mostrou em uma visão os demônios não deixando o Gabriel ir para a igreja onde eu estava. Eu vi na visão indo para outra igreja. O Senhor me mostrou as condições espirituais daquele povo. Estava tendo uma guerra interior dentro daquela igreja. Os demônios atingiam as suas cabeças com dardos malignos. Suas mentes estavam doentes. Os demônios perseguiam as pessoas ali dentro. Eu vi as vestes daquela igreja manchada. Eles não tinham autoridade contra os demônios. Voltei para casa e tive uma visão. Vi um demônio indo em direção à casa do pastor Alejandro para matar o seu filho. Aquele demônio estava com uma corda negra na mão. Eu fiz uma oração e disse para o Senhor mandar o anjo auxiliar trazer esse demônio até a minha casa. Vi quando o meu anjo auxiliar partiu igual a um relâmpago e trouxe aquele demônio até a mim. Eu disse: em nome de Jesus, você está aprisionado aqui, não vai ceifar a vida daquele jovem. Aquele demônio furioso dizia: eu vou matar ele. Não vive a palavra do seu Deus. É rebelde. Me solta. O demônio estava paralisado com correntes de fogo e não conseguia se mover. Eu me lembrei da profecia do pastor Ramon que disse que Deus aumentaria a minha autoridade no mundo espiritual. Estava se cumprindo naquele momento. Eu vi uma corda negra na mão daquele demônio. Eu disse: para que serve essa corda? Me diga. Eu não posso lhe tocar por você ser um espírito, mas o anjo auxiliar que está ao meu lado pode lhe tocar. O demônio continuou calado. Eu disse para o anjo auxiliar ficar vigiando o demônio, e fui na casa do pastor Alejandro para ver o que estava acontecendo, através do endereço que ele me passou da sua casa. Ao chegar lá, bati na porta e a esposa do pastor abriu. O pastor Alejandro estava muito triste. Ele me disse que o seu filho havia bebido bebidas alcoólicas pela primeira vez e estava no hospital internado. Eu chamei o pastor para ir em minha casa, e disse que o anjo auxiliar estava lá vigiando o demônio que estava acorrentado. O pastor respondeu: você é louco, o meu filho está na beira da morte, e fica me dizendo essas coisas. Quando chegamos em casa, eu orei a Deus pedindo para ele abrir os olhos do pastor naquele momento. O pastor Alejandro começou a ficar estranho, e apontou o dedo para o demônio dizendo: estou vendo. Eu disse: não fique com medo, ele está imobilizado, não pode lhe fazer mal. Eu disse para o demônio: agora você vai falar o seu plano de matar aquele jovem. Veja o relato do pastor Alejandro. Eu sou o pastor Alejandro. O que vou dizer pode parecer loucura, mas eu vi com os meus olhos. Eu vi um demônio asqueroso. Ele estava imóvel dentro da casa do missionário. Estava preso, e ninguém conseguia tocar por ser um espírito. Ele era como um vento. Sentíamos, mas não podíamos ver, a não ser que Deus abrisse os seus olhos. Eu vi quando o pastor orava, e bolas de fogo caíam do céu e queimavam aquele demônio. Quando o pastor se aproximava do demônio, uma chama de fogo saía do seu corpo e queimava aquele monstro. Ele estava sendo torturado por não querer revelar os seus planos, até que ele disse que aquela corda era para matar o meu filho Gabriel enforcado. Era verdade. O meu filho quase morreu asfixiado. Ele chegou sem ar no hospital e ficou respirando pelo aparelho. O pastor Kenzo disse que era preciso fazer um jejum pelo meu filho. Ele tinha que se libertar do pecado, para que aquele demônio não tocasse nele. Esse mesmo demônio estava furioso e ainda não tinha desistido de matar o meu filho. Vi o anjo auxiliar de Kenzo. Ele era alto, e tinha cerca de 2 metros de altura. Suas asas eram enormes. Ele observava a cena. A partir daquele dia minha fé aumentou. Eu só conhecia anjos e demônios lendo a Bíblia. Agora eu vi com os meus próprios olhos que eles existiam. Eu sou o pastor Kenzo. Vou continuar falando do meu testemunho. Se eu soltasse aquele demônio, ele iria para o hospital matar o jovem Gabriel. O Espírito Santo me revelou que esse jovem tinha que fazer um concerto rápido com Deus, para que esse demônio não o matasse. Pedi para o anjo auxiliar levar ele para o inferno, e deixar ele preso por 24 horas. Esse era o tempo que eu precisava para conversar com o jovem Gabriel. O anjo acorrentou o demônio, e se abriu um buraco espiritual no chão da sala. Eles desceram para baixo. No dia seguinte,
Alejandro fez um jejum para a libertação de seu filho. Fomos ao hospital. Ele já estava respirando e podia conversar. Eu disse para ele: você precisa fazer um concerto ainda hoje com Deus, para que o demônio não lhe mate. Ele disse que aceitaria fazer um concerto com Jesus. Eu disse para ele: a partir de hoje, não pode mais voltar para o mundo. Tem um demônio que vai ficar esperando você voltar a fazer as coisas do mundo para te matar. Gabriel se reconciliou no hospital. Eu voltei para minha casa. Depois de 24 horas aquele demônio voltou do inferno. Ele estava sedento por aquela alma, mas tinha perdido as suas forças de tocar em Gabriel por causa da reconciliação. Fui para casa. O Senhor me mostrou em uma visão a igreja do pastor Ramon em guerra espiritual contra as legiões dos ares. Eu vi as legiões bombardeando a igreja com dardos do tamanho de uma bola de futebol que pareciam bolas de fogo negras. Essas legiões eram demônios de todos os tamanhos, de 20 centímetros, 1 metro, 2 metros, 4 metros, 10 metros. Também haviam monstros e dragões que soltavam fogos pela boca. Aquelas bolas caíam do céu em direção à igreja do pastor Ramon, e também da igreja do pastor subiam bolas de fogo até os ares, e acertavam aqueles demônios. Muitos deles, quando eram atingidos, ficavam tontos e caíam na terra, outros nos rios e mares. Essas bolas de fogo que subiam da igreja causavam grandes impactos acertando os demônios. Eles não resistiam e caíam dos ares para baixo. Havia grande estouro pelos ares e na terra, e uma troca de bombardeio entre a igreja do pastor Ramon e as legiões. Depois dessa visão, fui visitar a igreja do pastor Ramon. Ele ficou feliz em me ver, mas estava triste. Ele disse: desde quando eu fui lá, e passei as visões, as provações aumentaram. A igreja entrou em um propósito de 2 meses de oração todos os dias. 7 obreiros dele não aguentaram e desviaram. 4 ficaram enfermos, e 9 foram para outra igreja. O pastor disse que foi mandado embora da empresa onde trabalhava. Ele disse que Satanás possuiu o seu chefe e o demitiu da empresa, e a mulher do diácono Horácio deixou ele com os filhos e foi embora de casa. Mas Deus deu vitória, teve avivamento. A igreja entrou em uma comunhão muito forte. Pessoas foram arrebatadas e muitos foram batizados com o fogo. Eu me lembrei quando o irmão Horácio me convidou para pregar na igreja humilde do pastor Ramon, para eles conseguirem o revestimento de Deus. Eles pagaram um preço muito alto. E isso foi o que aconteceu com essa igreja. Muitos me perguntaram por que os demônios não atacavam outras igrejas, e se elas eram protegidas contra os ataques. Eu disse: os demônios não guerreiam contra soldados mortos. Esses não o incomodam, não lhe oferecem perigo, não têm forças para lutarem. Para esses que já estão dominados pelos poderes das trevas, Satanás já opera lá dentro, estabelecendo o seu trono e reina. Onde mora o pecado, moram os seus agentes do mal. Os demônios atacam soldados fortes que ameaçam os seus territórios, aqueles que estão em atividade na obra e desmascaram o engano. É por isso que vêm as provas para esses guerreiros. Eu encerro essa experiência do mês de novembro de 2015. Que a glória de Jesus acompanhe a todos vocês, filhinhos. Amo vocês. Amém.